Olá pessoal, vamos hoje então para o nosso último vídeo sobre função polinomial de primeiro grau. Hoje nosso vídeo será sobre as inequações. Inequações de primeiro grau. Toda inequação que pode ser reduzida a uma desigualdade em que o primeiro membro é um polinômio do tipo ax mais b com a diferente de zero e o segundo membro for zero, será chamada de inequação de primeiro grau. Aqui eu tenho dois exemplos dessas inequações. Para resolver as inequações, devemos conhecer os princípios de equivalência das desigualdades, e elas envolvem adição e multiplicação de números reais. Vejamos aqui, princípio aditivo de equivalência das desigualdades. Quando eu adiciono aos dois membros de uma desigualdade um mesmo número, nós obtemos outra desigualdade do mesmo sentido. Ou seja, se eu adicionar aqui um número, não vai mudar, vai continuar o mesmo sinal. Não vai inverter aqui, vou ter uma desigualdade do mesmo sentido, tá? No princípio multiplicativo, quando eu multiplicar por um número positivo, os dois membros, vou ter uma desigualdade do mesmo sentido. Também não vai alterar aqui a minha desigualdade. Mas quando eu multiplicar por um número negativo, aí eu terei uma desigualdade de sentido invertido. Vamos fazer um exemplo aqui? Menos 12, vou multiplicar por um número positivo. Número 2 vai ser menor do que 8 vezes 2, o número positivo. Vou ter o resultado, então. Menos 12 vezes 2 vai ficar com menos 24, que vai ser menor, 8 vezes 2, 16. Então, aqui não alterou o sentido da minha desigualdade. Já aqui, vou multiplicar por um número negativo. 14 vezes menos 3. Nesse caso, eu vou inverter o sinal da minha desigualdade. Vou ficar com 1 vezes menos 3. Terei o resultado, então, 14 vezes menos 3, vou ter que 42, que será menor do que menos 3. Então, é isso. Multipliquei por um número positivo, não alterou o sinal aqui da minha desigualdade. Multipliquei por um número negativo, inverteu o sentido da minha desigualdade. Agora, nós vamos ver sobre a inequação produto e inequação quociente. O que seria isso? Na inequação produto, o nome já diz, né? É o produto, é a multiplicação de duas funções polinomiais de primeiro grau. Então, eu tenho aqui duas funções, f de x e g de x. Vou multiplicar uma pela outra. Esses resultados, né, essa desigualdade que pode ser maior do que zero, menor do que zero, pode ser maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. O mesmo ocorre na inequação quociente. Só que o quociente, então, é a divisão dessas funções. Tenho aqui dois exemplos de inequação. Aqui uma inequação produto, ou seja, é uma função aqui f de x e a função g, uma está sendo multiplicada pela outra. E aqui a divisão, o quociente, né? A inequação quociente, f de x dividida pela g de x. Para nós entendermos melhor, vamos fazer dois exemplos. Vamos lá. Determinar em R, no conjunto dos reais, a solução das inequações. Então, eu tenho aqui uma função f e uma função g. Elas têm que ser maior do que zero. Para resolver, eu tenho dois passos para seguir. O primeiro, eu vou fazer o estudo do sinal, que nós vimos no vídeo passado. O estudo do sinal. O segundo passo, nós vamos fazer um quadro de sinais. Nós vamos aprender a fazer agora. Então tá, primeira coisa, vou fazer o estudo do sinal. Primeiro passo. Pego aqui cada uma das minhas funções, vou pegar aqui f de x, vou
vou igualar aqui, chamei de 2x menos 1. Vou pegar a minha função aqui, g de x, menos 3, menos x, perdão, mais 3. Vou extrair a raiz delas. Como eu faço isso? Igualando a zero. Então, 2x menos 1 igual a zero. Vou passar o 1 positivo para o outro lado, né? Tá aqui negativo, passo positivo. Terei que o meu x é igual a 1 meio. Faço o mesmo aqui. Menos x mais 3 igual a zero. Vou ter que menos x é igual a menos 3. Não posso deixar esse x aqui negativo, então multiplico tudo por menos 1 e vou ficar com x igual a 3. Descobri minhas raízes, essas duas que são minhas raízes. Então, simulei aqui um gráfico simplificado do eixo x. Aqui eu tenho da minha função g e aqui da minha função f. Vamos fazer agora, vamos analisar. A minha função f é crescente, pois o a aqui, né, é positivo. Então, eu tenho uma função crescente que é representada assim, pelo gráfico. Mais ou menos assim, né? Sei que o ponto onde intercepta a raiz é aqui, no meio, 1 meio. Os valores que estão para cima são os positivos e os que estão para baixo são os negativos. Pronto. Vou ver aqui a minha função g de x. O a dela é menor do que zero. Então, ela é uma função decrescente. Tenho aqui a minha raiz, que é o 3. Para o lado de cima do gráfico, os valores positivos, o de baixo, os valores negativos. Muito bem. Já fiz o estudo do sinal. Agora, vou fazer o segundo passo, que é o quadro dos sinais. Como a gente faz isso? Faço uma linha aqui, eu não vou conseguir deixar retinha, mas a ideia é só para vocês entenderem, tá? Então, tenho aqui, então, a minha função f, a minha função g, e aqui eu vou ter a multiplicação, é o produto, né? F vezes g. Vou separar aqui. Eu encontrei duas raízes, né? São elas meio, eu sempre coloco em ordem crescente. Então, primeiro vem aqui a meio. E a minha outra raiz que eu encontrei é o 3. Então, venho aqui. Agora, vou analisar o estudo do meu sinal aqui. Para os valores, né, a gente viu no estudo do sinal, que aqui então, a f de x aqui, para meio, é igual a zero. Nesse caso, né, a função crescente, os valores maiores do que meio serão positivos, os menores do que meio serão negativos. Então, eu tenho aqui, vou olhar só a minha função f, só cuido aqui do meu meio. Para a direita de um meio, eu vou ter os números positivos. Então, eu tenho dois quadrinhos aqui para preencher, eu preencho os dois. A direita do meio, o meio está aqui, a direita dele tem os quadrinhos preenche positivo. Para a esquerda, para os valores menores que meio, são negativos, então preencho aqui. Agora, vou cuidar a minha função g. Só essa linha aqui, a minha raiz 3 que eu encontrei. Como é uma função decrescente, para os valores menores do que 3, a função é positiva, e para os valores maiores do que 3, a função é negativa. Então, eu tenho que a esquerda de 3 é positivo. Bom, o 3 está aqui, a esquerda dele está aqui. À direita de 3, os valores são negativos. A direita de 3 está aqui.
Pronto. Agora, eu vou fazer a regrinha do sinal. Como aqui é uma multiplicação, eu faço a regrinha do sinal aqui. Então, eu tenho que menos com mais é menos, mais com mais vai dar mais com menos é menos. Pronto, tá feito meu quadro de sinal. Já posso responder ali, determinar a solução das inequações. Como eu vou responder? Bom, aqui me interessa, né, nessa inequação, os valores menores do que zero. Então, os valores negativos. Eu olho para o meu quadro e vejo onde eu tenho os valores negativos. Bom, eu tenho aqui, né, que são os valores negativos. Aqui está positivo, então eu pulo e eu venho aqui para os valores negativos. Então, os valores negativos são os menores do que 1/2 e maiores do que 3. Já posso responder, então. Solução x pertence aos reais, tal que x é menor do que meio, ou, vou botar aqui embaixo para não confundir aqui, x é maior do que 3. E tá aí, tá feito a minha solução aqui da inequação. Agora, vou fazer um exemplo da inequação quociente. Se resolve da mesma forma. Primeiro passo, segundo passo. A única coisa que muda é que, como é um quociente, eu tenho uma condição aqui, ó. Essa função g de x, ela tem uma condição. Ela tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho que x mais 5 precisa ser diferente de zero. O 5 vai passar para o outro lado, eu vou ter que o x terá que ser diferente de menos 5. Pronto, deixo separadinho aqui essa condição. E vou fazer o meu primeiro passo, que é o estudo do sinal. Pego aqui a minha f de x, 2x menos 4, e vou igualá-la a zero. 2x menos 4 igual a zero. Eu vou ter que o meu x é 4 dividido por 2, terei o meu x igual a 2. Mesma coisa com a g de x, que é x mais 5. Vou igualar a zero, x mais 5 igual a zero para extrair a minha raiz. Vou ter que o x é igual a menos 5. Muito bem, descobri minhas raízes. Vou analisar agora, tenho aqui, para fazer o meu gráfico simplificado, o eixo x, da função f e da função g. Vou analisar se elas são crescentes ou decrescentes. Bom, eu tenho aqui, né, o meu coeficiente a é maior do que zero, e aqui também, meu coeficiente é maior do que zero. Então, as duas serão crescentes, tá? As duas, o gráfico fica mais ou menos assim. Aqui é a minha raiz, que é o 2. Na função g, minha raiz que encontrei aqui é o menos 5. Muito bem, tenho que o lado de cima do gráfico é os positivos, o lado para baixo do gráfico são os números negativos, e aqui da mesma forma. Fiz o estudo do sinal. Pronto, agora eu vou fazer o meu quadro dos sinais. Meu segundo passo. Vou fazer aqui então. Vou ter aqui a minha função f, minha função g, e aqui, como é o quociente, f dividido por g. Muito bem. Vou marcar agora as raízes que eu encontrei. Só esticar aqui para aparecer o quadrinho. Muito bem, as raízes. Cuidado que eu tenho que ter, que ela sempre tem que ser em ordem crescente. Então, aqui a minha raiz, o menos 5 vem primeiro. E a raiz 2. Vou botar embaixo e em cima para não confundir. Então, tenho aqui menos 5 e 2.
Muito bem, agora eu vou analisar o sinal. No menos 5, vamos fazer aqui a função f primeiro, no 2. Para a direita de 2, os valores são positivos. Então, meu 2 está aqui, à direita dele, os valores são positivos. Muito bem, os valores maiores do que 2, a função será positiva. Para os valores menores do que 2, a função vai ser negativa. Então, a esquerda de 2 é negativa. Preencho aqui meu quadrinho. Agora a função g. Meu 5. Só olho para minha raiz aqui do menos 5. Os valores maiores do que menos 5, a função será positiva. Os valores menores do que menos 5, a função será negativa. Ou seja, a direita de menos 5 será positiva. Então, meu menos 5 está aqui, a direita dele está aqui. Positivo. A esquerda vai ser negativo. Muito bem. Está preenchido o quadrinho, vou fazer de novo a regrinha dos sinais. Menos com menos vai ficar mais com menos vai ficar menos, e mais com mais vai ficar mais. Perfeito. Agora eu vou olhar aqui. O que me interessa aqui são os valores negativos de novo. Aqui é positivo, eu pulo. Aqui também é positivo, não me importa esse valor ali. Eu quero aqui os valores negativos. Os valores negativos estão entre menos 5 e 2. Então, eu vou dar a minha resposta aqui. X pertence aos reais. Tal que o x, né, vai ficar entre o menos 5 e o 2. Agora eu tenho que cuidar esse sinal aqui da minha equação. Aqui é menor ou igual a zero. Então, eu sigo esse mesmo padrão aqui, se menor ou igual. Mas aqui, lembra que nós tínhamos uma condição onde o x tem que ser diferente de menos 5? Como aqui é menos 5, eu não posso incluir esse igual, porque ele precisa ser menos 5. Então, eu não posso incluir o menos 5, senão a resposta estará errada. Então, eu deixo só assim. E tá feito a nossa solução da equação. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado dos nossos vídeos sobre função de polinomial de primeiro grau. Até a próxima!